Amigos e amigas, meu nome é Eduardo Pastore, eu sou assessor jurídico do Sindiprestem e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito das tecnologias e seu impacto nas relações de trabalho. Nós vamos então iniciar aqui a nossa apresentação mostrando como é que as tecnologias elas impactam no dia a dia trabalhista das empresas e como que as empresas e os empresários podem usar a tecnologia a seu favor, sem com isso consolidar passivo trabalhista, sem que ele enfrente problemas jurídicos lá na frente. Por que nós estamos colocando dessa maneira os riscos e os perigos das tecnologias com relação ao passivo trabalhista? É isso que nós vamos tentar aqui colocar para vocês todos aqui, esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, as tecnologias são utilizadas largamente pelas empresas para otimizar o seu serviço, para otimizar a sua atividade. Elas já estão instaladas aqui, estão entre nós há muitos anos, mas estão cada vez mais se aperfeiçoando e sendo usadas para ajudar as empresas a alavancar seu negócio. Ótimo, esse é o aspecto positivo das tecnologias. Agora, nós temos que olhar as questões dos riscos do uso dessas tecnologias. Eu vou dar aqui um exemplo com relação ao uso do WhatsApp. As empresas participam e constituíram muitos grupos de WhatsApp, principalmente depois da pandemia de 2020, a gente teve aqui o uso mais intenso desses instrumentos. E o WhatsApp é uma ferramenta que é muito usada para as empresas para viabilizar a sua atividade econômica. Quais são os problemas que estão aparecendo no uso do WhatsApp da Justiça do Trabalho agora? Ações trabalhistas, nós estamos acompanhando um aumento significativo de ações trabalhistas pelo mau uso de WhatsApp pelas empresas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente deixar claro aqui o que nós estamos falando. Por exemplo, no WhatsApp, que tipo de ação trabalhista que está surgindo por conta do uso de WhatsApp? Assédio moral virtual. O que é o assédio moral virtual? Dentro do grupo de WhatsApp, por exemplo, uma empresa tem lá o preposto ou o dono da empresa junto com seus trabalhadores conversando, usando o WhatsApp. De repente, naquele grupo, começa a existir o assédio moral. O que é o assédio moral? Nós já falamos isso aqui numa outra oportunidade. É constranger, humilhar o trabalhador em público, pessoalmente ou através do meio virtual. Se isso acontece num grupo de WhatsApp, por exemplo, um trabalhador que começa a ser humilhado pelos outros, trabalhadores dentro do grupo de WhatsApp, começa a ser atingida a sua imagem, passar por constrangimento, e o empregador, estando no grupo de WhatsApp, não faz nada para coibir esse assédio moral virtual, o que a Justiça do Trabalho tem entendido? Olha, se o empregador ou seu preposto, pode ser um representante da empresa, está num grupo de WhatsApp e neste grupo acontece o assédio moral, um dos trabalhadores está sendo assediado e esse empregador não faz nada, como é que a Justiça tem se comportado? Ela condena o assediador a dano moral e condena também quem? O administrador do grupo. Então isso é muito importante que se diga, porque essas ações estão começando a aparecer mais na Justiça do Trabalho. Dicas e sugestões para vocês que estão usando essas tecnologias e vão usá-las através desse instrumento que é o WhatsApp. Se tiver a presença de um representante da empresa no grupo de WhatsApp e estiver acontecendo, por exemplo, esse caso que eu coloquei aqui de assédio moral, imediatamente o administrador do grupo, o dono da empresa, o representante da empresa, o preposto, deve coibir esse assédio. E isso é muito fácil você fazer nos grupos, é só você chamar de uma forma privada esse trabalhador que está sendo assediado e o assediador, e você principalmente falar para o assediador parar com esse comportamento imediatamente. Quais são as regras que a CLT coloca aqui para você coibir o assédio moral virtual nos grupos de WhatsApp? É como se você tivesse com esse trabalhador presencialmente na sua empresa. O empregador pode advertir, ele pode, o assediador
ele pode notificar, aliás, pode não, deve notificar, deve advertir, e se esse assediador continuar com esse comportamento irregular, a empresa pode, inclusive, suspender o contrato de trabalho e, em último caso, pode haver até uma demissão por justa causa. Veja, a CLT traz os mecanismos já que podem ser usados para se combater o assédio moral virtual desta forma. Primeiro aspecto é esse. Segundo, como eu coloquei aqui, em acontecendo o assédio moral virtual num grupo de WhatsApp, por exemplo, a empresa ou empresário ou seu preposto deve efetivamente combater esse mal. Por quê? Porque se ele não demonstra para o juiz do trabalho que ele interviu para poder acabar com o assédio moral, acabar com esse comportamento irregular, ele, como eu coloquei aqui, ele pode ser condenado a pagar uma ação de dano moral junto com o assediador. Agora, quer ver uma vacina jurídica boa para isso? É ao contrário desse exemplo aqui. A empresa está lá no grupo de WhatsApp, percebe que está acontecendo o assédio moral, e o que a empresa faz? Coíbe esse assédio e chama o trabalhador que está assediando, e chama o assediador e coíbe essa prática imediatamente. Constitui essa prova, inclusive, pelo próprio WhatsApp. Como é que ela coíbe? Dando uma bronca, talvez, ou falando para o sujeito, olha, para com isso, aqui nesse grupo não pode ter esse tipo de comportamento. São essas provas virtuais que servem, inclusive, para a empresa se defender, caso ela tenha uma ação trabalhista, na frente do juiz do trabalho, mostrando o seguinte, falou assim, seu juiz, o negócio é o seguinte, olha, eu me preocupei em coibir o assédio moral, olha aqui, olha, aí printa as mensagens de WhatsApp, aonde a empresa, no grupo de WhatsApp, deu uma ordem expressa para acabar com o assédio, para mitigar esse problema. Então, veja, são provas que a empresa constitui para poder jogar depois numa ação trabalhista e levar isso para o juiz para mostrar o quê? Princípio da boa-fé e transparência e principalmente que ela estava preocupada em coibir o assédio moral virtual. Se não tiver essa prova, se a empresa não constituir essa prova desse jeito no grupo de WhatsApp, como eu coloquei aqui, ela pode ser condenada, o administrador do grupo, vejam, o administrador do grupo pode ser condenado junto com o assediador pela prática do assédio. Isso, inclusive, esses exemplos que eu estou colocando aqui são casos concretos que estão acontecendo na Justiça do Trabalho. Portanto, você empresário, você dono de empresa ou dono de qualquer empreendimento que está num grupo de WhatsApp, tomem cuidado com o funcionamento do grupo. É preciso manter a ordem e você tem que efetivamente, você que detém o poder econômico para poder fazer isso, tem que efetivamente deixar o grupo trabalhando de uma maneira organizada, civilizada. Caso contrário, se não houvesse cuidado, como eu estou colocando aqui, a empresa pode ser condenada, junto com o assediador, a pagar uma indenização de dano moral. E essas indenizações de dano moral, vocês sabem, melhor do que eu, que muitas delas são de valores muito significativos. Bom, vejam que este é só um exemplo que eu estou colocando aqui com relação ao uso de WhatsApp. Como é que as empresas têm que se comportar dentro desse universo tecnológico para que a empresa não tenha problema jurídico trabalhista depois na Justiça do Trabalho. Quer ver um outro exemplo que eu vou trazer aqui? Como é que as tecnologias podem, se o empregador não prestar atenção, trazer um dano muito grande para a própria empresa? A questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho controlada pelos sistemas de controle tradicional de jornada de trabalho. Se no grupo de WhatsApp o empregador fica subordinando o trabalhador e pedindo para ele, depois das 18 horas, por exemplo, que é a hora que ele precisa encerrar o seu expediente, manda uma mensagem para o trabalhador e fala, ó, quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, e continua subordinando o trabalhador. Depois das 18 horas, veja, subordinação agora aqui é virtual, não é mais presencial, é virtual. O que pode acontecer? Esse trabalhador pode lá na frente entrar com uma ação trabalhista e dizer o seguinte, olha, agora eu quero hora extra. Por quê? Porque depois das 18 horas, por exemplo,
eu ainda tive que ficar à disposição do meu empregador, respondendo mensagens, ele mandava uma mensagem pelo WhatsApp, me pedia coisas depois das 18, 19, 20, 22. Então, o que o empregado faz? Entra com uma ação trabalhista e o que ele faz? Essa prova é fácil ele fazer. Ele printa todas as mensagens do WhatsApp, mostrando para o juiz, tem o horário lá, de como é que ele trabalhava depois das 18 horas, ou seja, pedindo, pleiteando as horas extras. O judiciário trabalhista tem concedido essas horas extras para os trabalhadores que estão executando hora extraordinária depois do expediente, e também onde os empregadores estão subordinação virtual, decorrente da tecnologia, sem se dar conta que isso não pode acontecer. Então, a pergunta que se faz é essa, com esses dois exemplos, vamos começar agora aqui com algumas perguntas mais objetivas. Então significa que eu, empresário, não posso mais ter grupo de WhatsApp? Não, você pode ter o grupo de WhatsApp. Agora, o que as empresas precisam fazer para mitigar esses problemas trabalhistas e não ter problemas trabalhistas dos dois tipos aqui que eu coloquei como exemplo? Primeiro, estabelecer e deixar claro as regras do grupo de WhatsApp. Primeira coisa, recomenda-se o quê? A empresa escrever como é que funciona o grupo de WhatsApp, quais são os limites de comportamento, um bom comportamento, não pode humilhar, não pode ofender, não pode ter constranger nenhum trabalhador dentro do grupo. A regra número 1. Regra número 2, se o grupo ele é feito para poder otimizar o trabalho, deve ter um limite de jornada de trabalho. Porque se você tivesse com o teu trabalhador presencialmente, você não estaria dizendo para ele, olha, você tem que entrar às 9, sair às 18, com uma hora de almoço. Tem que manter a mesma coisa no grupo. E mais do que isso, essas informações precisam ser escritas, precisam ser informadas para cada trabalhador. E uma terceira dica aqui, quando você fizer essas regras do funcionamento do grupo de WhatsApp, pede para os trabalhadores, para quem está lá, confirmar a leitura. Olha, eu confirmei que eu li a regra, eu confirmei que está tudo certo. Por quê? Porque na hora de uma ação trabalhista, você tem que chegar na frente do juiz do trabalho e falar o seguinte: primeiro, eu fiz as regras, esse grupo não é solto. E segundo, olha, esse trabalhador que está aqui, que entrou com a ação trabalhista, ele leu, ele estava sabendo das regras. Por que isso é importante? Porque se você simplesmente faz as regras e solta no grupo e o trabalhador chegar e falar, mas eu nem vi porque ela passou no WhatsApp, as mensagens vão subindo e ficou lá em cima, ele pode chegar lá e falar assim, não, excelência, eu não vi nada, nem sabia que tinha regra. E o empregador, inclusive, não fez força para me mostrar nada. O ônus da prova é da empresa. O juiz vira para a empresa e fala assim, você mostrou as regras para ele? Mostrei. Ele confirmou que leu? Confirmou. Muda. Aí sim a empresa tem uma prova documental importante, onde ela pode, por exemplo, usar isso numa ação trabalhista sem que corra o risco de pagar, por exemplo, hora extra. Então, vejam, qual que é a vacina jurídica para que a empresa esteja dentro de um grupo de um grupo de WhatsApp e possa ter segurança jurídica trabalhista? Primeiro escreve, como coloquei aqui, eu vou repetir, escrever as regras nesse grupo, publicar essas regras, as regras no grupo, buscar as confirmações de leitura das regras dos próprios trabalhadores e com isso, inclusive, periodicamente, não só colocar a regra uma vez só no grupo e deixar, porque as regras, inclusive, podem subir, a mensagem pode subir, ficar lá em cima, e o trabalhador que estiver entrando no grupo depois, que fixou as regras, talvez ele nem conheça as mesmas. Então, uma outra dica, periodicamente, manda essas regras do funcionamento do grupo, inclusive pelo e-mail. Peça para os trabalhadores assim, olha, você está entrando no grupo de WhatsApp, você está aqui, você conhece aqui quais são as regras? Então tá. Dá o teu ok aqui e dá a confirmação de leitura no e-mail que eu te mandei as regras do grupo do WhatsApp. Não deixa só no grupo por conta desse motivo. As mensagens no WhatsApp vão subindo, o trabalhador que entra hoje, ele pode não verificar quais são as regras porque ela já está lá em cima. Então, essa é uma outra sugestão que se faz aqui, é mandar essas regras todas pelos e-mails. E-mail, vocês sabem disso, mais uma questão de um outro tipo de instrumento, ferramenta tecnológica importante. Os e-mails servem de prova na Justiça do Trabalho. Comprovou que mandou o e-mail para o trabalhador, ele comprovou que leu, serve como prova.
você não vai ter, a empresa dificilmente vai ter problema de condenação na Justiça do Trabalho. Veja que, no final das contas, as tecnologias, elas são boas? Sim. Elas têm que ser, elas podem ser usadas pelas empresas? Sim, elas podem, devem e vão ser usadas durante muitos anos. Só que é preciso muito cuidado no uso dessas tecnologias, principalmente nessas questões que eu estou colocando. Esse ponto que eu coloquei aqui da hora extra, ele vai muito ao encontro desse tema que tá se falando muito agora sobre direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? Está aparecendo um monte de ação trabalhista agora sobre direito à desconexão. Lá na Justiça do Trabalho, nós estamos acompanhando muito de perto essas ações. Que é o direito à desconexão? O trabalhador alega o quê? Isso que eu coloquei no exemplo. Olha, excelência, minha jornada era de 8 horas por dia, mas eu ficava 12, 13, 14 horas conectado. Inclusive, excelência, eu ficava de final de semana também ele mandando mensagem para mim. A hiperconexão do trabalho, do trabalhador, faz com que ele possa pedir hora extra por aquelas horas que ele trabalhou, e mais do que isso, se você, empresário, você está subordinando virtualmente o trabalhador e não está pedindo somente para ele fazer alguns trabalhos depois das 8, depois das 18. Não é, você está pedindo para ele, por exemplo, para o trabalhador ficar à disposição no final de semana para qualquer momento, para que a qualquer momento ele tenha que ele tenha que se preparar para ser chamado pelo empregador. Se o empresário ou empresa pedir para o trabalhador ficar à disposição no final de semana, um período muito longo, para que esse trabalhador, para que esse trabalhador atenda um pedido da empresa, além das horas extras, o trabalhador pode pedir o quê? Sobreaviso. O que é o sobreaviso? É o período que o trabalhador fica à disposição do empregador, porque ele pode ser chamado a qualquer momento. E isto limita a liberdade dele. Então, quer ver o exemplo de sobreaviso? O pessoal de comissária de bordo, onde eles ficam à disposição das empresas aéreas, porque eles podem ser chamados a qualquer momento para comparecer para um voo. O sobreaviso tem um custo maior para a empresa, porque o trabalhador comprova que ele ficou à disposição do seu empregador, teve a sua liberdade limitada, ou seja, não posso ir no cinema, não posso sair, tenho que ficar lá preso à disposição do meu empregador, porque eu posso ser chamado a qualquer momento. Portanto, eu não quero só as horas extras que eu fiz 2, 3, eu quero todo esse período que eu fiquei à disposição com uma hora extraordinária. Entra com uma ação trabalhista dessa aqui e ganha. Então, vejam, o que eu estou colocando aqui, os exemplos que eu estou citando, todos eles são exemplos que estão já dentro da Justiça do Trabalho por conta do uso inadvertido das tecnologias. Como eu coloquei aqui, eu estou colocando o uso de WhatsApp, mas a mesma coisa funciona para o e-mail. A mesma coisa funciona para os e-mails. A hiperconexão do trabalhador, o empregador que inadvertidamente mantém o trabalhador hiperconectado, faz com que muitas vezes ele tenha que pagar um custo muito elevado de hora extra. Então, é por isso que está surgindo um movimento agora no direito do trabalho, pleiteando essa coisa do direito à desconexão. Dá o direito do trabalhador se desconectar dos meios tecnológicos para que ele possa ter o descanso adequado. O ordenamento jurídico trabalhista já tem o direito da desconexão totalmente regulamentado. Tá, 8 horas diárias, com 2 horas extras no máximo diárias, 44 horas semanais, os descansos de domingo, de sábado, domingo, de final de semana, o descanso de férias. Tudo isso já são mecanismos que fazem com que o trabalhador não possa mais ficar conectado de forma alguma. Aliás, esse é um outro exemplo também que é importante que se traga aqui. Na hora que o trabalhador tirar férias e ele ficar afastado, não pode haver nenhum tipo de comunicação da empresa com esse trabalhador. Vocês sabem disso, mas qualquer movimento que, no sentido de pedir alguma coisa para o trabalhador que está em férias, pode ensejar também o pedido de hora extra, e o juiz, mais do que isso, ele pode ver que não está sendo respeitado o descanso do trabalhador. Muitas vezes, não raro, muitas ações onde você tem essa questão do direito à desconexão, hora extra, o assédio moral aqui virtual, as ações estão vindo também com dano moral.
pedido de dano moral, dizendo o quê para o judiciário trabalhista? Olha, Excelência, eu tenho um dano moral aqui muito grande porque por conta disso eu fiquei impossibilitado de fazer um monte de coisa, eu acabei ficando deprimido, acabei ficando hiperconectado, doente, tem reflexos, inclusive, na questão de saúde e segurança do trabalhador. Por quê? Porque a hiperconexão faz com que a exaustão se exacerbe. Pode ser que isso leve por a somatização de uma doença que pode, inclusive, provocar afastamento desse trabalhador do trabalho. Esse é um outro ponto importante, é uma outra variante importante do uso indevido das tecnologias. A questão da hiperconexão traz, muitas vezes, um cansaço extremo, queda de produtividade e, não raro, uma somatização de doenças, que podem, inclusive, afastar o trabalhador da empresa. Veja, aí são consequências da área de saúde e segurança do trabalho. É por isso que o dano moral entra nesse contexto. Aliás, o dano moral aqui ele vai entrar nesses exemplos que eu estou colocando. Por quê? Porque muitas vezes o Ministério Público do Trabalho percebe que não é só um trabalhador que está passando por essa dificuldade toda, da questão da hiperconexão ou até do assédio moral. São 2, 3, 4, 5, 10 trabalhadores. O que o Ministério Público do Trabalho faz? Entra com uma ação civil pública dizendo o seguinte para o juiz: ó, excelência, essa empresa aqui está com um problema, não é só com 1, 2, 3, e sim com todos os seus trabalhadores, 15, 20, 30. Entra com uma ação civil pública e pede um dano moral coletivo. Tudo isso, veja, tem consequências econômicas sérias para as empresas. Vejam que o uso inadvertido das tecnologias pode levar a empresa a pagar, como eu coloquei aqui, horas extras, a pagar o tal do sobreaviso, pode pagar dano moral coletivo, e isso afeta a economia da empresa, todo aspecto econômico da empresa, mas também afeta uma outra coisa que é mais importante do que todo o conjunto físico palpável da empresa. O que eu estou me referindo? Toda essa situação que pode ocorrer com a empresa, de dano moral, de assédio moral, pode afetar o quê? A sua imagem ou a sua reputação. Então, além do dano econômico, esses usos inadvertidos das tecnologias podem levar, por exemplo, ao dano à imagem ou dano reputacional. Uma empresa que passa por uma situação dessa pode muito bem, nos grupos de WhatsApp, as pessoas comunicarem lá e falarem assim: tá vendo como é que essa empresa trata os seus trabalhadores? E aí você tem um dano à imagem, um dano reputacional. Aí você tem algo que é muito maior, que é o que eu coloquei, do que todo o patrimônio físico da empresa reunido, que afeta a sua credibilidade, a sua imagem. Isso vale mais do que todo o patrimônio físico das empresas, vocês sabem disso. Ou seja, e para terminar aqui, a questão das tecnologias, as empresas precisam olhar com muita atenção, o uso das tecnologias, principalmente depois da pandemia, onde nós tivemos o teletrabalho, o trabalho à distância, o home office, onde as pessoas ficaram trabalhando virtualmente. Mais do que nunca, as empresas devem se atentar de como que elas usam essas tecnologias. As tecnologias, veja que eu não estou aqui demonizando as tecnologias, não. Elas são boas, elas ajudam as empresas, ajudam os trabalhadores, ajudam todos que estão dentro do universo da empresa. Só que é preciso muito cuidado no uso das tecnologias. Os exemplos que eu trouxe aqui, os alertas que foram feitos aqui, mostram que a empresa pode usar e deve usar intensamente as tecnologias, desde que ela estabeleça regras específicas para isso, coloque tudo isso dentro das regras de bom senso, obedeça tudo que está na CLT, principalmente os intervalos, os cuidados com relação à jornada, limitação de jornada, descanso de sábado e domingo, e não pratique e não deixe que haja a hiperconexão dos trabalhadores. Isso pode levar a umas ações trabalhistas individuais e, como eu coloquei aqui também, ações coletivas, ações FIIs públicas que podem causar um dano irreversível à imagem e à reputação das empresas. Portanto, para terminar aqui a minha exposição, essas seriam aqui as primeiras dicas e sugestões e as primeiras reflexões sobre essas questões aqui todas que nós colocamos aqui de uso das tecnologias. Eu acredito que talvez esse seja um primeiro encontro nosso, porque nós temos muito mais coisa para falar sobre este universo, sobre esse tema, mas de qualquer maneira, fica esses alertas aqui, essas observações para vocês,
Eu espero que eu tenha contribuído um pouco aqui para fornecer um pouco mais de segurança jurídica para quem está nos assistindo e para quem é dono de empreendimento, de modo que o caminho a ser seguido pode e deve ser esse. Ou seja, se usar bem a tecnologia, se usar adequadamente, nós vamos conseguir diminuir muito esses problemas que foram colocados aqui. Muito obrigado, então, pela atenção de todos e vamos aguardar um próximo momento aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema e outros que vierem pela frente. Obrigado.